Meus queridos alunos, estamos então aqui nos reencontrando novamente, partindo para a semana número 4 e encerrando o nosso PET volume número 7. Então vamos aí para as atividades desta última semana. O eixo temático é os cenários da globalização e fragmentação. O tema tópico dessa semana, fronteiras. As habilidades que vocês estarão adquirindo aí com os estudos dessa semana. Analisar o deslocamento populacional no jogo de forças entre globalização e fragmentação. Os conteúdos relacionados aí com os estudos dessa semana, turma. Território, territórios e globalização, fronteiras na globalização, territórios na globalização e fim dos territórios. O tema dessa semana é globalização e migração, com duração de 1h40, ou seja, vocês terão aí 2 horas na carga horária completadas para que vocês então neste final de ano e início do próximo ano tenham então um ano letivo positivo. Atividades. Agora é hora de testar seus conhecimentos. Lembre-se que as pesquisas e consultas são permitidas e bem-vindas para que vocês realizem com sucesso as atividades. Atividade número 1. Qual a diferença entre migração, imigração e emigração? Turma, aqui no início da nossa apostila, na página 86, fala um pouco sobre essas questões, né, dos movimentos migratórios. Aqui a gente vê aí falando sobre essas questões aí desse processo de migração. Então, tá pedindo para a gente falar essa diferença de migração, emigração e imigração. Migração seria, então, igual tá falando aqui, esse deslocamento, né? Esse fluxo populacional das pessoas, né? Então, esse processo migratório, né? Onde a gente tem um deslocamento populacional, a gente tem aí um processo de migração. Ele pode ser através dos emigrantes ou imigrantes, onde a gente tem aí a emigração, que seria a saída, né? Que é onde a gente vê aí as pessoas, a população está saindo para uma determinada região. Então, esse processo a gente chama de emigração. E a gente tem também a imigração, que seria então onde a gente vê as pessoas chegando em determinada região. Então, onde você está em algum local, você está se tornando um imigrante, né? Então, aquela população que já chegou em uma determinada nova região, ali ele é um imigrante. Então seria aí o processo de imigração. Essa saída desse imigrante é então a emigração. Enquanto ele está saindo, ele é um emigrante. E quando ele está chegando, então ele é um imigrante. E todo esse processo a gente chama de migração, que seria esses fluxos migratórios. Turma, então aqui a gente responde aí, ainda na página 86, no início da nossa apostila, também respondemos o que seria a migração, né? Depois perguntou quais os tipos, né, de migração que a gente tem. A gente vê aqui, nesse início, fala um pouco o que é então esse processo de migração, que seria o deslocamento populacional, né, de comunidades, de povos, de pessoas para uma outra região, e em busca aí de novas oportunidades, de qualidade de vida, seja por processos também políticos ou econômicos. Então esse processo de migração é essa saída dessa população para uma nova região, seja aí em outro país ou até mesmo dentro de um mesmo país. Vocês façam aí uma pesquisa para que vocês vejam aí os tipos de migração que a gente tem. Um grande exemplo que a gente tem de migração seria o êxodo rural. Temos a migração pendular, que é quando a população, aquelas pessoas que saem de um local para o outro só para trabalhar. Temos a migração sazonal, que é principalmente na época de plantios, como da cana, né, que dá só em determinada época
do ano. Então faça uma pesquisa aí para estar complementando todos esses tipos aí de processo de migração que a gente tem. Tem os espontâneos e o não. Então façam essa pesquisa e respondam, terminam aí de responder a atividade número 2. Número 3. Pesquise a diferença entre migração e diáspora. Turma, essa atividade número 3 aí, a gente já respondeu que seria migração bastante lá no início da nossa apostila, como a gente viu na página de 86. Complementa aí o que seria então a migração, né, que é esse deslocamento populacional, é onde pessoas saem de uma região para outra, seja de forma espontânea ou não, ou forçada, em busca aí de novas oportunidades de vida, de qualidade de vida, de empregos, né? Ou seja, então é esse deslocamento de uma região para outra. E diáspora seria então, na história a gente viveu aí algumas ocasiões que ela aconteceu, como um exemplo que eu vou dar para vocês, foi na época que os nazistas expulsaram os judeus, né, das suas terras. Também lá na antiguidade, né, quando também os judeus foram expulsos pelos muçulmanos também, lá das suas terras, né, os hebreus, os hebraicos ainda. Então a diáspora seria esse deslocamento forçado de uma comunidade, de uma população inteira da sua região, da sua terra natal, para outras. Eles se dispersam às vezes pelo mundo, né? Então esse deslocamento de toda aquela população, né, de todo aquele povo, daquela comunidade inteira, se chama diáspora, né? Então esse deslocamento para outras regiões, essa dispersão da sua terra natal, de toda uma comunidade, como aconteceu principalmente com os judeus, e também a gente viu muito no continente africano isso acontecer, né? Atividade número 4. Um dos principais tipos de migrações internacionais existentes é a chamada fuga de cérebros, que consiste, letra A, na perda de trabalhadores com baixa qualificação técnica para países estrangeiros, geralmente mais desenvolvidos? Penso que não, turma. Na migração sazonal de pesquisadores universitários e estudantes, como intercâmbios e cursos de capacitação? Penso que não é uma migração sazonal também. Na adoção de políticas internacionais para facilitar o deslocamento dos profissionais de alta capacidade e boa formação escolar? Também não é uma adoção de forma política, né, para estar facilitando, ajudando, como está sendo retratado nessa questão aqui. No deslocamento em massa de profissionais especializados e de grande conhecimento para outros países. Turma, essa letra D já emprega bem essa fuga de cérebros, né, que é o deslocamento em massa de profissionais especializados, né, e de grande conhecimento para outros países. Acontece principalmente dos países subdesenvolvidos, países emergentes, que esses profissionais especializados com a grande bagagem de conhecimento vão gastar todo esse conhecimento nos países envolvidos. Infelizmente, toda essa riqueza de ideias, de conhecimento não ficam aí nos países que mais precisam, né, para se desenvolverem, principalmente tecnologicamente, e assim diminuir nessa desigualdade que a gente vivencia ainda hoje entre os países cada vez maiores subdesenvolvidos e os países desenvolvidos. Número 5. Identifique um aspecto relativo às tensões vividas na fronteira entre Estados Unidos e México na atualidade. Turma, tranquila essa questão número 5. Façam aí uma pesquisa para vocês verem sobre essa tensão que é vivida na fronteira entre os Estados Unidos e o México, né, na atualidade. A gente viu aí o antigo governante dos Estados Unidos, o ainda atual, mas que perdeu as eleições, presidente Donald Trump, que tinha como política, né, criar um muro na fronteira entre esses países, né, para impedir, né, o que cria essa tensão,
que na fronteira entre esses países, que há esse processo aí de imigração ilegal, né, de pessoas que vão de forma, que se deslocam de forma ilegal do México para os Estados Unidos em busca aí de novas oportunidades, né, melhores condições de vida, né. Então milhares de pessoas aí tentam, né, cruzar essa fronteira, né, de forma ilegal, e muitas das vezes isso não acontece, aí sofrem aí as consequências, como prisões, né, voltam às vezes de forma pior para seus países, gastam todo o seu dinheiro e não têm um sucesso aí nessa cruzada fronteira, né? Então há uma grande tensão aí vivida. Empresas se instalaram aí nessa região com interesse dessa mão de obra mais barata vivida ali por conta dos mexicanos que buscam nessas melhores condições, e outras latinos aí, até muitos brasileiros também tentam cruzar essa fronteira, e infelizmente em sua maioria e grande parte de forma ilegal, e às vezes não tem sucesso aí nessa cruzada da fronteira. Com a saída de Donald Trump, às vezes possa ter uma nova política, né? E aí a gente vê nessa região aí uma diminuição nessa tensão com a saída de Donald Trump, e agora com a chegada de Biden, né, como presidente dos Estados Unidos, que ele tem uma política melhor, mais sensibilizada, né, nessa região, que possa aí buscar um meio termo para todos, né, e assim que todos tenham aí uma melhor condição de vida, que esse aí realmente é o que busca todos que tentam cruzar a fronteira aí do México com os Estados Unidos. Turma, essas foram as dicas do professor para que vocês realizem todas as atividades dessa semana, número 4. Desculpe até aqui as falhas do professor. Aguardo o retorno de todos vocês para que vocês tenham aí a carga horária exigida completada, e assim, né, agora todos no final do ano e no próximo ano aí tenham um ano letivo positivo. Encerramos então o ciclo do PET volume número 7. Aguardo aí o retorno de vocês. Desejo uma semana abençoada a todos. Um abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau.